Meu nome é Margarete, e esta é a história de como esperei pacientemente por 28 anos para dar o troco no homem que acreditei ser o amor da minha vida. Mas antes de contar minha história, me conte nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber. Tinha apenas 26 anos quando conheci Mário. Alto, de ombros largos e um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente. Ele era 10 anos mais velho, empresário bem-sucedido e cheio de histórias fascinantes sobre viagens e negócios. Eu, recém-formada e cheia de sonhos, caí como uma patinha ingênua nas promessas de uma vida perfeita ao lado daquele homem. O casamento veio rápido, uma cerimônia simples, seguida de uma lua de mel em Angra dos Reis. Nos primeiros meses, tudo parecia um conto de fadas. Jantares à luz de velas, presentes, viagens. Mário sabia como fazer uma mulher se sentir especial. Foi numa noite comum, assistindo a um filme na sala de estar, que senti pela primeira vez aquela pontada no peito. Mário comentou sobre a beleza da atriz principal com um brilho diferente nos olhos. Não foi o comentário em si que me incomodou, mas a maneira como ele olhou para a tela, o mesmo olhar que um dia dirigiu a mim. Se ela fosse sua esposa, seria fiel a ela? Perguntei, tentando soar casual. Ele riu, desconversou, disse que eu estava sendo boba. Mas naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei acordada fitando o teto. Algo dentro de mim sabia que aquele casamento não seria o que eu imaginava. Nas semanas seguintes, notei pequenos sinais. Horas extras no trabalho que nunca existiram antes. Perfumes diferentes que às vezes sentia em suas camisas. Eram detalhes quase imperceptíveis, mas suficientes para despertar minha intuição. Numa tarde de outono de 1995, enquanto tomávamos café na varanda, resolvi propor um acordo inusitado. Mário, se um dia você decidir me deixar por outra mulher, faça isso no dia do meu aniversário. Ele quase engasgou com o café. O quê? Por que diabos eu faria isso? Porque seria honesto. Nada de meses me enganando, fingindo que está tudo bem enquanto planeja sua saída. Se chegar esse dia, quero que seja rápido e direto. No dia do meu aniversário. Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada, bagunçou meu cabelo como se eu fosse uma criança e disse: "Tudo bem, combinado, mas isso nunca vai acontecer." Mal sabia ele que naquele momento eu havia estabelecido as regras do jogo que duraria quase 3 décadas. Os anos passaram. Nosso casamento seguiu aquela rotina que muitos chamam de normal, altos e baixos, momentos bons e ruins. Tivemos viagens maravilhosas, comemoramos conquistas profissionais, construímos uma casa que parecia saída de revista. Por fora, éramos o casal perfeito que todos invejavam, mas por dentro eu guardava cada evidência, cada suspeita, cada rastro que Mário deixava de suas escapadas. No início, eram apenas intuições, um atraso inexplicável, um cheiro diferente. Com o tempo, as provas foram ficando mais concretas. Em 2003, uma funcionária do hotel onde ficamos hospedados durante uma viagem me chamou de Simone, por engano. Em vez de confrontá-lo, eu apenas sorria e guardava a informação. Como peças de um quebra-cabeça, fui montando o mapa das traições de Mário ao longo dos anos. E para cada peça, adicionava uma prova, um registro na caixa que mantinha escondida no fundo falso de meu armário. Minha estratégia não nascia apenas da covardia ou do medo de perder o casamento. Era algo mais profundo. Eu queria entender até onde ia a capacidade dele de mentir, de enganar, de construir uma vida dupla sem demonstrar remorso. Em 2009, encontrei no bolso da calça dele um brinco que não era meu. Quando questionei, disse que o encontrou no estacionamento da empresa e guardou para devolver à dona. Aceitei a explicação com um sorriso, mas naquela mesma noite liguei para uma agência de detetives particulares. O relatório que recebi 2 semanas depois confirmou o que eu já sabia. Mário mantinha um caso com Simone, uma designer que prestava serviços para sua empresa. O apartamento dela, no centro da cidade, era o ninho de amor onde se encontravam às terças e quintas-feiras. Guardei o relatório,
as fotos e as gravações telefônicas na minha caixa de provas. Continuei sendo a esposa perfeita, a anfitriã impecável nas festas que organizávamos, a companheira que todos admiravam pela dedicação ao marido. Em 2011, encontrei um chaveiro de motel caído do bolso de seu casaco. Não disse nada. Em 2014, interceptei e-mails românticos trocados com Isabela, uma cliente importante de sua empresa. Guardei cópias. Em 2016, gravei conversas telefônicas dele com amantes enquanto eu supostamente dormia. A cada traição descoberta, em vez de me sentir destruída, eu me sentia mais forte, mais preparada. Não era apenas sobre vingança, era sobre poder. O poder de saber, de controlar meu destino, de decidir quando e como aquele jogo terminaria. Em 2017, no nosso aniversário de 22 anos de casamento, após algumas taças de champanhe, propus uma brincadeira que mudaria tudo. Vamos brincar de cartório, sugeri com um sorriso. Assinar papéis como se estivéssemos formalizando nosso amor. Mário, já embriagado e sempre disposto a me agradar em datas especiais, aceitou sem questionar. O que ele não sabia era que os papéis que assinava diante de testemunhas contratadas por mim eram documentos legítimos que transferiam metade de todo o nosso patrimônio para meu nome. A outra metade já era minha por direito matrimonial. Na manhã seguinte, quando perguntou sobre aquela bobagem da noite anterior, disse que tinha sido apenas uma brincadeira romântica e que os papéis não tinham valor nenhum. Ele acreditou, como sempre acreditava, nas mentiras que eu contava para acobertar as mentiras que ele vivia. Os anos continuaram passando. Eu envelhecia, mas não perdia a beleza. Mário também envelhecia, mas não perdia o hábito de colecionar amantes. A diferença é que, com o tempo, ele ficou menos cuidadoso, como se acreditasse que após tantos anos de casamento, eu já estivesse acomodada demais para notar ou me importar. Em 2020, com a pandemia, passamos mais tempo juntos em casa. Pensei que talvez isso pudesse mudar algo, talvez reaproximar-nos de uma forma genuína. Mas mesmo confinado, Mário encontrava maneiras de manter seus casos. Ligações de trabalho, trancado no escritório, videochamadas no banheiro com o chuveiro ligado, mensagens apagadas que eu recuperava usando aplicativos de espionagem instalados secretamente em seu celular. Foi nessa época que conheci Renata, a nova secretária de Mário. 28 anos, cabelos longos, olhos verdes e uma ambição que reconheci imediatamente como perigosa. Ela me tratava com um respeito exagerado, quase debochado, como quem sabe que tem algo que pode tirar de você a qualquer momento. Durante um jantar em nossa casa, para o qual Mário insistiu em convidá-la sob o pretexto de agradecer pelo excelente trabalho, percebi como os olhares entre eles duravam mais do que o normal. Como as mãos se tocavam disfarçadamente ao passar a travessa de salada. Como riam de piadas internas que eu não compreendia. Naquela noite, algo em mim mudou. Não foi apenas mais uma traição para adicionar à minha coleção de provas, era diferente. O jeito como ele olhava para ela não era apenas desejo, havia admiração, havia planos. Pela primeira vez em todos aqueles anos, senti que Mário realmente poderia estar pensando em me deixar. Intensifiquei minha vigilância. Contratei um detetive exclusivamente para seguir Renata. Descobri que ela era solteira, morava sozinha num apartamento financiado recentemente e tinha um histórico de relacionamentos com homens mais velhos e bem-sucedidos. Consegui acesso ao prédio dela e instalei câmeras disfarçadas nas áreas comuns. Dentro de semanas, tinha gravações de Mário entrando e saindo do local, em horários que deveria estar no trabalho. Mais alarmante. Comecei a notar movimentações estranhas nas contas bancárias que monitorava secretamente. Mário estava transferindo quantias consideráveis para uma conta recém-aberta no nome de uma empresa fantasma. Seguindo o rastro do dinheiro, descobri que essa empresa havia comprado um apartamento de luxo na praia, um lugar que nunca mencionou para mim. Em janeiro de 2023, interceptei uma conversa entre ele e Renata que gelou meu sangue.
Planejavam uma vida juntos, após ele resolver a situação comigo. Falavam em viajar, morar no exterior, abrir uma filial da empresa em Portugal e o mais doloroso, Renata comentava sobre ter filhos, algo que Mário sempre disse não querer quando conversávamos sobre o assunto. Foi quando comecei a perceber que o acordo de 1995 poderia finalmente ser cumprido. Meu aniversário de 54 anos se aproximava, e as evidências apontavam para uma saída estratégica de Mário de nossa vida em comum. Em vez de me desesperar, senti uma estranha calma. Durante quase 3 décadas, tinha me preparado para esse momento. Minha caixa de provas estava completa. Meus documentos em ordem. Minha estratégia impecável. Faltava apenas esperar e observar os sinais. Nas semanas que antecederam meu aniversário, notei mudanças sutis no comportamento de Mário. Ele estava mais atencioso, trouxe flores sem motivo aparente. Sugeriu jantares em meus restaurantes favoritos. Até mesmo mencionou uma possível viagem para comemorar meu aniversário. Também percebi como fazia ligações sempre longe de mim, muitas vezes saindo para o jardim mesmo em dias frios. Como tinha longas reuniões de trabalho aos sábados, algo incomum em sua rotina de anos. 3 dias antes do meu aniversário, encontrei a confirmação final. Um e-mail enviado por seu advogado com um esboço de acordo de divórcio anexado. O documento mencionava uma divisão justa dos bens que favorecia claramente Mário, deixando-me com muito menos do que me era de direito. Havia também uma cláusula de confidencialidade que me impediria de falar sobre os motivos da separação. Imprimi o documento e o adicionei à minha caixa. Seria a última peça da coleção que construí pacientemente ao longo dos anos. Depois, sentei-me na varanda de nossa casa, observando o jardim que cultivei com tanto carinho, e sorri. O jogo estava prestes a terminar, e Mário não fazia ideia de quem realmente controlava as regras. Na manhã do meu aniversário, 18 de novembro de 2024, acordei com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade, nem medo. Era quase uma excitação, como a de uma atriz prestes a entrar em cena para o papel mais importante de sua carreira. Segui minha rotina normalmente. Fiz yoga, tomei um banho demorado, escolhi um vestido elegante mas discreto, maquiei-me com cuidado. Queria estar impecável para o momento em que Mário chegasse com seu anúncio devastador. Recebi mensagens de felicitações de amigos e familiares durante o dia. Respondi a todas com a alegria de quem não suspeita que sua vida está prestes a mudar drasticamente. Ao entardecer, ouvi o barulho do carro de Mário na garagem. Sentei-me na sala com um livro nas mãos, fingindo estar absorta na leitura. Ele entrou carregando um bolo, como sempre fazia nos meus aniversários, e um sorriso que não alcançava seus olhos. "Feliz aniversário, querida", disse, colocando o bolo na mesa de centro e beijando minha testa com aquela frieza mecânica que eu conhecia tão bem. Agradeci com um sorriso calmo. "Querida, queria conversar sobre uma coisa", ele finalmente anunciou, sentando-se à minha frente com aquela postura ensaiada que usava em reuniões importantes de negócios. Fechei o livro lentamente, coloquei-o ao meu lado no sofá e olhei diretamente em seus olhos. "Sobre o divórcio?", perguntei com uma tranquilidade que o desconcertou visivelmente. O rosto de Mário empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos, sempre confiantes, agora revelavam confusão e um medo repentino. "Como você se lembra do nosso acordo de 1995? Interrompi, mantendo o mesmo tom calmo. "Aquele dia em que assistíamos a um filme e você não parava de elogiar a atriz? Eu disse que se um dia você quisesse me deixar, que fosse no dia do meu aniversário." Ele franziu a testa tentando recordar. Depois de alguns segundos, uma sombra de reconhecimento passou por seu rosto, seguida de desconforto. Claramente, não esperava que eu mencionasse uma conversa de quase 3 décadas atrás. "Margarete, não é bem assim. Não se preocupe", continuei, levantando-me do sofá com a dignidade de uma rainha. "Você está cumprindo sua parte no acordo, e eu cumprirei a minha." Subi as escadas em direção ao nosso quarto.
Podia sentir os olhos dele me seguindo. Mal sabia que o que eu buscava era muito mais letal que qualquer objeto que pudesse arremessar. Abri o armário, removi o fundo falso que escondia meu tesouro mais precioso e tirei a caixa que guardava há mais de uma década. Uma caixa simples, de madeira escura, sem fechadura. Não precisava de proteção extra, pois sua existência era um segredo que mantive só para mim. Ao descer as escadas com a caixa nas mãos, notei como Mário havia se servido de um uísque. A bebida tremia levemente em seu copo, revelando o nervosismo que tentava esconder. Quando me viu com a caixa, sua expressão misturava curiosidade e apreensão. Coloquei a caixa sobre a mesa de centro, ao lado do bolo de aniversário que ele trouxera. O contraste não poderia ser mais simbólico. De um lado, a doce mentira de um casamento feliz. Do outro, a amarga verdade que eu guardava há anos. "O que é isso?" ele perguntou, indicando a caixa com um movimento da cabeça. "Meu presente para você", respondi, sentando-me novamente. Ou melhor, meu presente de despedida. Abri a tampa lentamente, saboreando cada segundo daquele momento que imaginei por tanto tempo. Dentro, organizados cronologicamente, estavam os testemunhos de suas traições ao longo dos anos. Comecei tirando um par de meias. Encontrei essas no apartamento de Simone em 2009. Você as esqueceu depois de um de seus encontros de terça-feira. Ela não notou quando as peguei durante uma visita surpresa que fiz enquanto vocês dois estavam no trabalho. O rosto de Mário transformou-se numa máscara de choque. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, continuei minha exposição, tirando o próximo item da caixa. Este chaveiro de motel caiu do seu bolso em 2011. Interessante como tem o nome e endereço do estabelecimento, não? Facilitou muito o trabalho do detetive que contratei para fotografar suas visitas ao local. Tirei então um guardanapo manchado de batom. Sua ex-chefe deixou isso no seu carro. A cor não combina comigo, como você deve saber. Mário engoliu em seco, colocando o copo de uísque na mesa com mãos visivelmente trêmulas. Margarete, eu posso explicar? Não precisa. Cortei com um sorriso frio. Já tenho todas as explicações aqui. Mostrei então uma pequena coleção de dispositivos de gravação, tão discretos que pareciam objetos comuns: um chaveiro, um pendrive, um broche. Sabe o que é mais interessante sobre esses aparelhos? Como eles captam perfeitamente conversas quando você acha que estou dormindo. Tenho horas de gravações suas falando com amantes ao telefone, combinando encontros, fazendo promessas. A cada item que retirava da caixa, o rosto de Mário empalidecia mais. Não era apenas o choque de ver suas traições expostas, era a realização gradual de que durante todos aqueles anos, enquanto pensava que me enganava, eu observava cada passo seu, coletando evidências, construindo silenciosamente meu caso contra ele. E aqui, continuei, retirando um envelope grande, estão as fotografias, algumas tiradas por mim, outras por pessoas de confiança, algumas pelo detetive particular que contratei em 2009 e que desde então documenta sua vida dupla. Espalhei as fotos sobre a mesa. Mário com diferentes mulheres ao longo dos anos, entrando em hotéis, saindo de apartamentos, em restaurantes afastados da cidade, em momentos que ele acreditava serem completamente privados. Como você conseguiu tudo isso? Ele finalmente perguntou, a voz quase um sussurro. Da mesma forma que você conseguiu manter suas traições, com planejamento, paciência e determinação, respondi calmamente. A diferença é que você subestimou minha inteligência. Achou que eu era apenas a esposa ingênua e dedicada, preocupada com a casa e as aparências sociais. Levantei-me, caminhando ao redor da sala, enquanto continuava falando, sentindo-me cada vez mais forte com cada palavra. Você realmente pensou que eu não notava seus atrasos? Os perfumes diferentes? As desculpas cada vez mais elaboradas? Eu percebia tudo, Mário, desde o início, e em vez de confrontá-lo, decidi observar, entender até onde você iria.
Quão baixo desceria para satisfazer seus desejos sem arriscar a confortável vida que construímos? Parei diante dele, olhando diretamente em seus olhos. Conheço todas suas amantes, Mário. Simone, que você frequentava às terças e quintas. Isabela, sua cliente que se tornou muito mais que isso em 2014. As mulheres desconhecidas dos hotéis de beira de estrada. E, claro, a mais recente e ambiciosa, Renata, sua secretária de 28 anos, que você planeja transformar em sua nova esposa. O choque no rosto dele ao ouvir o nome de Renata confirmou o que eu já sabia. Ele realmente planejava substituir-me por ela. Como você sabe sobre Renata? Perguntou, a voz falha. Sei tudo sobre Renata, respondi com um sorriso. Sei que ela mora num apartamento que você ajudou a financiar. Sei que vocês se encontram 3 vezes por semana, geralmente no horário de almoço. Sei que planejam uma vida juntos em Portugal, com a filial da empresa que você abriu secretamente lá. Sei até que ela quer ter filhos, algo que você sempre me negou. Caminhei até o bar, servi-me de uma taça de vinho e continuei. O que você não sabe, querido, é que cultivo relacionamentos com pessoas ao seu redor há anos. O garçom do seu restaurante favorito, o segurança do seu prédio comercial, a senhora da limpeza do seu escritório. Todos dispostos a me fornecer informações em troca de pequenos favores ou simplesmente porque não gostam do jeito como você os trata. Voltei a sentar-me, observando como Mário parecia murchar a cada revelação. O homem confiante e controlador que conheci estava reduzido a uma figura patética, encurralada pelas próprias mentiras. Mas nada disso é o golpe final, disse, colocando a taça na mesa e tirando uma pasta de documentos da caixa. O golpe final você mesmo me ajudou a preparar. Abri a pasta lentamente, saboreando o momento. Dentro estavam os documentos que assinamos em 2017, durante nossa brincadeira de cartório, no aniversário de casamento. Lembra-se disso? Perguntei, mostrando os papéis. Nossa pequena brincadeira romântica após algumas taças de champanhe? Mário pegou os documentos com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente as páginas. À medida que compreendia o conteúdo, seu rosto assumia uma expressão de horror crescente. Isso não pode ser legal, murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Eu estava bêbado, você me enganou. Legal? Repeti com uma risada suave. Meu querido, é completamente legal. Assinado por você, por mim e por 2 testemunhas. Devidamente registrado em cartório no dia seguinte. Você transferiu voluntariamente metade de todo o nosso patrimônio para meu nome. A outra metade, como você sabe, já é minha por direito matrimonial. Levantei-me novamente, caminhando até a janela para observar o jardim que tanto amava, antes de continuar. Casa, escritório, carros, investimentos, contas bancárias. Tudo agora está oficialmente em meu nome. Você pode verificar com seu advogado se quiser. Aliás, o mesmo advogado que preparou aquele adorável acordo de divórcio que encontrei em seu e-mail há 3 dias. Aquele que me deixaria com muito menos do que me é devido. Virei-me para encará-lo, cruzando os braços. Curioso como a vida dá voltas, né? Mário parecia ter visto um fantasma. Suas mãos passavam nervosamente pelo rosto. Seus olhos moviam-se freneticamente como se procurassem uma saída. Por que esperar tanto tempo? Perguntou finalmente. Se sabia de tudo, por que continuar casada comigo por todos esses anos? A pergunta pairou no ar por alguns segundos, enquanto eu considerava a resposta. Era uma boa pergunta. Talvez a única pergunta inteligente que ele fizera em todo aquele tempo. No início, foi por dependência emocional e medo, admiti, voltando a sentar-me. Medo do escândalo, da solidão, do fracasso. Depois, virou curiosidade. Queria ver até onde você iria, quantas mentiras contaria, quantas vidas paralelas conseguiria manter. E então, transformou-se em algo mais estratégico. Servi-me de mais vinho antes de continuar. Percebi que quanto mais tempo eu esperasse, mais provas teria, mais segurança financeira construiria, mais forte me tornaria. Cada ano que passava,
Em vez de me sentir mais presa a este casamento, eu me sentia mais preparada para deixá-lo. Ou melhor, para fazer você me deixar, seguindo nosso acordo. Peguei outro envelope da caixa e o entreguei a Mário. Ah, esqueci de mencionar. Desde 2017, tenho acesso a todas as suas contas bancárias. Não apenas as conjuntas, mas também as individuais que você mantém em segredo. Essas cópias de extratos mostram transferências recentes para Renata. Mostram também suas tentativas de esconder dinheiro em contas offshore, provavelmente para protegê-lo de um possível divórcio. Mário abriu o envelope com dedos desajeitados, confirmando que eu tinha, de fato, informações que deveriam ser absolutamente sigilosas. Como você conseguiu isso? Perguntou, a voz quase inaudível. Internet, meu querido. É impressionante o que se pode aprender online. Como interceptar e-mails, como acessar contas bancárias tendo as informações certas. Como monitorar atividades digitais sem deixar rastros. Bebi um gole de vinho, observando-o por cima da borda da taça. Além disso, você tem o péssimo hábito de usar a mesma senha para tudo. O silêncio que seguiu foi pesado. Mário olhava para os documentos em suas mãos como se fossem objetos alienígenas. Seu mundo cuidadosamente construído desmoronava diante de seus olhos, e ele parecia incapaz de processar a magnitude do que estava acontecendo. Finalmente, coloquei sobre a mesa os papéis do divórcio que eu mesma havia preparado com meu advogado. Estes são os documentos do nosso divórcio. Diferentes dos que seu advogado preparou, estes refletem a realidade legal atual. Todos os bens em meu nome, sem contestação possível da sua parte. Mário pegou os papéis, folheando-os lentamente. E se eu me recusar a assinar? Sorri, esperando por essa pergunta. Então todas essas provas que coletei ao longo dos anos, as fotos, as gravações, os documentos bancários mostrando possível sonegação fiscal, irão parar nas mãos dos seus sócios, da sua família e, claro, nas redes sociais. Imagino que seria difícil manter sua reputação de homem respeitável após isso, não? Levantei-me, caminhando até uma pequena escrivaninha no canto da sala, de onde peguei uma caneta. Não estou te destruindo, Mário. Você fez isso sozinho, ao longo de 28 anos de mentiras e traições. Estou apenas garantindo que não sairei deste casamento como vítima, mas sim como vencedora. Estendi a caneta em sua direção. A escolha é sua. Assinar agora e manter sua dignidade perante o mundo, ou enfrentar a exposição pública e a ruína profissional que certamente virão se você tentar me contestar. Com mãos trêmulas, Mário pegou a caneta. Pude ver em seus olhos a luta interna, o orgulho ferido, a raiva, o medo e, finalmente, a derrota. Ele assinou cada página lentamente, como um condenado marchando para o cadafalso. Quando terminou, peguei os documentos e os guardei cuidadosamente na pasta. Agora você tem 1 hora para sair da minha casa, anunciei com a calma de quem fala sobre o clima. Leve apenas suas roupas e objetos pessoais. O restante será dividido conforme especificado nos documentos que acabou de assinar. Mário me olhou com uma mistura de raiva e incredulidade. 1 hora? Depois de 28 anos? Considerando que há pelo menos 15 desses anos você já planejava me deixar, acho que 1 hora é tempo mais que suficiente. Respondi, sem alterar meu tom. E não se preocupe com Renata. Tenho certeza de que ela ficará feliz em acolhê-lo em seu apartamento. Aquele que você ajudou a financiar com nosso dinheiro. Ele subiu as escadas lentamente, arrastando os pés como um homem muito mais velho do que realmente era. Ouvi-o abrir e fechar gavetas, movimentar-se pelo quarto que compartilhamos por tantos anos. Não senti pena, nem remorso. Apenas uma estranha sensação de conclusão. Enquanto Mário arrumava suas malas no andar de cima, guardei todos os itens de volta na caixa. Cada foto, cada documento, cada pequena prova. Olhei para o bolo de aniversário ainda intocado sobre a mesa. Pensei em todas as comemorações falsas que tivemos ao longo dos anos. E pela primeira vez naquela noite,
permiti-me sentir uma pontada de tristeza pelos anos que dediquei a um homem que nunca mereceu minha devoção. Quando Mário desceu as escadas arrastando 2 grandes malas, já havia recuperado parte de sua compostura. O choque inicial parecia ter dado lugar a uma raiva contida, visível na rigidez de sua postura e na frieza de seu olhar. "Isso não acabou, Margarete", disse, parando na entrada da sala. "Meus advogados vão contestar esses documentos. Você não pode simplesmente me tirar tudo." Levantei-me calmamente, ajeitando o vestido com gestos deliberados. "Seus advogados podem tentar, claro. Mas as gravações que tenho de você discutindo como esconder bens para evitar dividi-los comigo seriam muito interessantes para um juiz ouvir, não acha? Sem mencionar as evidências de possível evasão fiscal que encontrei enquanto monitorava suas contas secretas." Aproximei-me dele, mantendo uma distância segura, mas próxima o suficiente para que pudesse ver a determinação em meus olhos. "Você tem 2 opções, Mário. Aceitar esta derrota com o mínimo de dignidade que lhe resta, ou arrastar-nos aos 2 para uma batalha judicial que só vai expor ainda mais suas mentiras. De qualquer forma, eu venci. A diferença é apenas o quanto você ainda vai perder." Por um momento, pensei que ele fosse explodir em fúria. Vi o músculo de sua mandíbula contrair-se, suas mãos apertarem com força a alça das malas. Mas então, como um balão que lentamente perde o ar, ele pareceu murchar. A realidade de sua situação finalmente o atingiu com toda a força. Ele balançou a cabeça, derrotado. "Todos estes anos, você planejando, me observando, coletando provas, não parece algo que uma pessoa que amou faria." Aquelas palavras me atingiram de uma forma inesperada. Por um instante, questionei minhas próprias ações, a vida que escolhi viver na sombra de suas traições. Mas a dúvida passou tão rapidamente quanto surgiu. O amor não sobrevive à traição constante, Mário. O que você viu como amor da minha parte era apenas a fachada que mantive enquanto esperava o momento certo. Assim como o que você demonstrava por mim era apenas a fachada que mantinha enquanto vivia suas vidas paralelas. Caminhei até a porta, abrindo-a num convite silencioso para que ele partisse. A diferença é que minha fachada tinha um propósito maior que simplesmente manter as aparências. Mário pegou suas malas e caminhou até a porta. Ao passar por mim, parou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Mas as palavras pareciam ter abandonado aquele homem que sempre soube exatamente o que dizer para conseguir o que queria. "Adeus, Mário", disse, mantendo a porta aberta. "Até nunca mais." Ele saiu sem olhar para trás. Observei-o colocar as malas no porta-malas do carro, entrar no veículo e dar partida. Os faróis iluminaram brevemente o caminho da garagem antes de desaparecerem na noite. Assim, sem drama, sem gritos, 28 anos de casamento chegaram ao fim. Fechei a porta e voltei para a sala, sentindo a casa estranhamente maior sem a presença dele. Olhei para o bolo de aniversário, peguei um prato e cortei uma fatia generosa para mim. Era, afinal, meu aniversário. E pela primeira vez em muitos anos, tinha um motivo real para comemorar. 3 meses se passaram. A casa, agora só minha. Redecorei alguns cômodos, mudei móveis de lugar, doei roupas e objetos que me lembravam do passado. Cada mudança, por menor que fosse, era um ato de libertação, de recomeço. Após nossa separação, soube que o destino não foi gentil com Mário. Ele e Renata não duraram mais que algumas semanas. Ele a abandonou com dívidas e promessas quebradas. O golpe financeiro abalou não apenas seu bolso, mas sua habilidade de sustentar as mentiras que construía. As outras mulheres de sua vida também sentiram o impacto. Simone me ligou chorando, confessando tudo e implorando perdão. Isabela, ao descobrir que não era especial, expôs publicamente suas mensagens, humilhando-o ainda mais. Quanto a ele, acabou aceitando um trabalho modesto em outra cidade, longe do prestígio e poder que um dia teve. Apenas uma sombra do homem que foi.
Para mim, não se tratava apenas de vingança, mas de justiça. De garantir que, após anos sendo enganada, eu não seria também lesada no final. De transformar cada traição em combustível para minha independência. Meu conselho para mulheres que estão onde estive: confiem na intuição, registrem o que observam, não ignorem os sinais, nunca tolerem o desrespeito. Nem todas precisam esperar décadas como eu fiz, mas todas precisam lembrar que o poder de mudar está em suas mãos. Esta é minha história, que agora escrevo sozinha, sem medo do que virá. Esta é minha vingança. Esta é minha vitória. Esta é minha paz. E você? O que faria no meu lugar? Você acha que eu agi certo em esperar todo esse tempo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou dessa história de vingança e justiça, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquela amiga que precisa de uma dose de coragem. Até a próxima!